psicólogo, ele deve, né, na minha opinião, trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento. Se você é um psicólogo, se você é um estudante de psicologia, se você é um psicólogo recém-formado, se você é um psicólogo que já é formado há um certo tempo, se você é um psicólogo que de repente você ficou fora do mercado, você está retornando, ou você já está no mercado, mas você está se reposicionando no mercado, o psicólogo, ele sai da faculdade de psicologia estudando uma área muito ampla. E só depois que ele se forma, geralmente, é que ele vai afunilando isso mais. Tem gente que já afunila isso desde o estágio, desde o TCC, mas tem gente que já se identifica em trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes e muitas vezes, mais especificamente, trabalhar com pessoas com algum tipo de atraso no desenvolvimento. Então, essas pessoas com algum tipo de atraso no desenvolvimento, geralmente são pessoas que têm algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Às vezes autismo, às vezes deficiência intelectual, às vezes TDAH, né, transtorno déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Psicólogos, muitas vezes, desde a faculdade, se interessam por essa área e querem ir trabalhar com isso. E muitas vezes vão fazer algumas especializações, alguns cursos de capacitação para trabalhar com isso. E o psicólogo acaba sendo o profissional que vê o desenvolvimento humano como um todo. E isso, com certeza, é verdade. Enquanto muitas vezes na fisioterapia, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, os profissionais acabam focando mais, no caso da fisioterapia e na terapia ocupacional, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento sensorial, a fonoaudiologia no desenvolvimento da linguagem, a psicologia acaba vendo esse desenvolvimento humano como um todo. Mas claro que isso não tira o lugar dos profissionais de cada área. E vocês já vão ver como tudo isso vai se linkar dentro ali dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, hoje, você pode ter um psicólogo que ele pode, quando ele vai pensar em trabalhar com pessoas com atraso no desenvolvimento, pensar que você pode trabalhar na área de diagnósticos, você se especializar nos diagnósticos do transtorno do neurodesenvolvimento. Porque a gente sabe que os psicólogos podem dar psicodiagnósticos, eles não podem dar laudos médicos, mas eles podem dar, sim, os seus diagnósticos. Alguns não se sentem confortáveis em dar diagnóstico, preferem dar hipóteses diagnósticas e encaminhar para o neuro ou devolver para o neuro, porque às vezes foi o neuropediatra ou o psiquiatra infantil que encaminhou para avaliação do psicólogo. Ou ele pode realmente, simplesmente ali dar o diagnóstico. Inclusive, eu encorajo aos psicólogos que deem mais diagnóstico. Nos Estados Unidos, por exemplo, os neuropsicólogos podem dar diagnósticos, assim como os médicos. E eu acho isso super válido, porque é uma forma da gente democratizar o acesso ao diagnóstico e, assim, as pessoas terem mais direitos. E assim, eu sempre falo que a gente não deve focar no diagnóstico, a gente deve focar nos atrasos que a gente tem que trabalhar nessa criança, independente do nome que a gente dá para aquilo. Eu defendo isso muito, vivo isso e tal. Mas eu entendo que as famílias têm essa necessidade pelo diagnóstico. Elas têm essa necessidade. Muitas, às vezes, deixam para intervir, deixam para fazer alguma coisa só depois que esse diagnóstico vem. Porque na cabeça delas é como se esse diagnóstico fosse o fechamento ali. Ela precisa de fechar essa aresta para que ela possa... Não, agora eu posso agir, né? Eu não concordo com isso, mas eu respeito e entendo. Então, por isso, eu vejo que a gente ter mais profissionais capacitados para fazer diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, fundamental, tá? Então, a gente pode ter profissionais que não vão trabalhar, né? Psicólogos, por exemplo, com a finalidade de psicoterapia, mas que às vezes vão trabalhar realmente na área de fazer diagnósticos, com intervenção, vão aprender, por exemplo, sobre terapia ABA e vão trabalhar com terapia ABA, que terapia ABA não é psicoterapia. Por isso que na terapia ABA você não tem a obrigatoriedade e nem é uma área apenas dos psicólogos, é uma área que tem profissionais de várias áreas